Olá, meus irmãos, recebam a doce, gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre o mundo gospel. Eu recebi muitas mensagens nessa semana de pessoas pedindo para mim falar um pouco a respeito do mundo gospel. Então, meus irmãos, aqui estou eu para falar um pouquinho do que eu penso sobre isso. Me pediram para me falar a respeito da cantora Priscila Alcântara. Ela é uma pessoa que ela era da igreja, né? Era gospel, né? E hoje ela tá totalmente diferente, não é, meus irmãos? Então me perguntaram o que eu acho sobre isso. Meus irmãos, para ser sincera a vocês, eu acho assim que essa moça ela nunca teve um encontro com Deus. Não, nunca teve. Porque, meus irmãos, quem tem encontro com Deus, realmente a sua vida é transformada, não é? Nós podemos ver a história de Zaqueu. A Bíblia diz que quando Jesus vai entrando em Jericó, Zaqueu, o que foi que ele fez? Ele subiu numa figueira para ver Jesus. E ele vendo Jesus, ele recebeu Jesus com alegria em seu coração e ele teve a vida transformada. Jesus entra na casa de Zaqueu, pousa com Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu teve um encontro real com o Senhor e ele recebeu o Senhor com tanta alegria que ele disse que aquilo que ele tinha defraudado de alguém, que ele tinha pego, ele queria restituir 4 vezes mais. Nós sabemos que Zaqueu era cobrador de impostos. Zaqueu era um homem que não era bem visto na sua sociedade, mas quando ele teve um encontro com Deus, a sua vida foi totalmente restituída, totalmente transformada pelo Senhor. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos, com esta cantora e com demais outros que eu vou falar, é que realmente não tiveram a sua vida transformada. Nós podemos, não sei se os irmãos estão dando para ver direitinho aí, meus irmãos, porque a iluminação aqui é ruim. Aqui é a cantora Priscila Alcântara, né, meus irmãos? Ela tem um canal aqui no YouTube. No canal dela, ela já tem 2 milhões e pouco de inscritos ali. É uma pessoa que tem muitos seguidores, não é? E essa moça, ela era apresentadora de televisão. Depois ela veio para o mundo gospel cantar, né? Ela disse que teve um encontro com Deus e ela começou a louvar uns louvores gospel. Eu confesso a vocês que eu nunca ouvi nenhum louvor dessa moça, não, né? Eu nunca ouvi, mas tem gente que ouve, né? Que gosta. Eu realmente, meus irmãos, para falar a verdade para vocês, não é qualquer cantor que eu coloco dentro da minha casa o louvor, não, não. Eu coloco dentro da minha casa louvores da harpa cristã, louvores antigos. Por quê, meus irmãos? Porque aquele povo de outrora, aqueles irmãos dos anos 80, 90, aqueles cantores, eles oravam a Deus, eles jejuavam para poder gravar um CD, né? Para gravar um LP, um disco, né? Naquela época. Hoje é totalmente diferente. Esse povo, eles mentem dizendo que está na casa de Deus, mas são lobos devoradores. Eles querem mesmo, meus irmãos, é dinheiro, fama, é isso. Essa moça aqui, eu não tenho nada contra a vida dela, quero deixar bem claro aí no vídeo, não tenho nada contra a vida dela, ela faz o que ela quer da vida dela. Eu tô falando aqui a referente, né, irmão, assim, estou falando aqui sobre o encontro com Deus. Quando a pessoa tem um encontro real com Deus, a sua vida é mudada. Então eu penso assim que essa moça ela nunca teve um encontro real com o Senhor. Ela veio para o mundo gospel, ela cantou ali um tempo, né? E ela viu que não chegou à meta que ela queria, porque esse povo, irmãos, eles querem mesmo é só dinheiro, fama, é isso, status, né? Grandeza. Então, meus irmãos, nós podemos ver que esse povo eles estão longe do Evangelho, longe de Jesus. Eles não tiveram encontro com o nosso mestre querido. Então, eles não tendo êxito naquilo que eles estão fazendo, eles mudam. E o que foi que ela fez? Ela nunca saiu, né, dali da sua bolha. Ela cantava para os evangélicos, mas ela vendo que
realmente não estava dando lucro, né, no que ela queria, o que foi que ela fez? Ela voltou, e agora ela voltou e fez né, ela mudou seu visual completamente, como os irmãos puderam ver aí que ela está com o cabelo curto, né, vermelho, o seu corpo todo tatuado. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que essa moça nunca teve um encontro com Deus, não tem nada a ver com a vida dela, ela faz o que ela quer da vida e cada um de nós temos o direito de fazer aquilo que nós queremos fazer da nossa vida. Quem serve a Deus, né, com alegria, com prazer no Senhor. Quem tem um encontro com Deus é diferente, né, meus irmãos? Então, tem muitos aí, meus irmãos, como esses pregadores que saem pregando a palavra de Deus para ganhar, irmãos, pregam vendendo a palavra de Deus. Então a gente podemos ver que esses tais, eles não têm um encontro com Deus. A vida deste povo, meus irmãos, é só dinheiro, é fama, é só isso. Não se engane que esses tais, este povo, esses cantores, que eles não têm um real encontro com Deus, a sua vida não foi transformada, não foi mudada. Eles não têm medo, irmãos, de perecer, de a sua alma ser lançada no abismo. Nós podemos ver, meus irmãos, que muitos estão aí vendendo a palavra de Deus. Nós podemos ver na palavra de Deus que quando Naamã, ele pega uma menina cativa de Israel e ele leva a ser cativa ali para sua esposa, a Bíblia diz que essa menina, sabendo do histórico de Eliseu, ela conta para a esposa de Naamã que se Naamã tivesse diante do profeta Eliseu, ele seria curado. Então a esposa de Naamã, ela conta. E o que aconteceu? Aquele homem, né, Naamã, ele fala para o rei, e o rei escreve uma carta e envia o rei de Israel. O rei de Israel fica tão entristecido. A Bíblia vai dizer que ele rasga suas vestes. Eliseu, vendo aquilo, diz: mande que ele venha, que ele saberá que há Deus em Israel, que há profeta de Deus em Israel. Então o que aconteceu? Ele veio mesmo. Só que a Bíblia diz que Eliseu nem sai fora. Ele diz: olha, falou para o seu moço Geazi para falar com ele. Diga Naamã que mergulhe 7 vezes no Jordão. Naamã não queria fazer isso, queria se lavar nos rios de Damasco, porque ele falou que lá eram as águas melhores, né? Porque o rio do Jordão era sujo. E o que aconteceu, meus irmãos? A Bíblia Sagrada diz que os seus serviçais, aqueles que trabalhavam para Naamã, eles convencem Naamã a mergulhar no rio. E o que foi que aconteceu? Ele mergulhou 7 vezes e ele foi restaurado. E o que aconteceu? Ele veio trazer para o profeta Eliseu riqueza. Ele trouxe dinheiro, trouxe roupas, joias, para dar de presente a Eliseu. Mas Eliseu não quis. Por quê, meus irmãos? Porque de graça Eliseu tinha recebido, de graça Eliseu estava dando. E é isso que o Senhor ensina para nós. Porque hoje em dia, irmãos, tem tantos falsos profetas, tantas pessoas profetizando, falando que vai acontecer e não acontece por causa de quê? Porque eles não têm medo do fogo do inferno. Eles estão mentindo, meus irmãos. Eles enganam para receber fama, para ganhar dinheiro. Nós podemos ver que os profetas do Senhor no passado, eles não tinham riqueza. Nós podemos ver João Batista clamava no deserto. João Batista andava com a roupa de pelo. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Os profetas do nosso Deus, sempre, aleluia, Jesus, eles não tinham, meus irmãos, essas riquezas como este povo de agora está tendo, né, irmãos? Quantos pastores que vendem a palavra de Deus, mulheres que dizem pregadora, que sai vendendo a palavra de Deus por milhões, né? Por muito dinheiro. Então é isso, meus irmãos. A palavra do Senhor virou comércio. Então a Bíblia vai dizer que quando fosse para o fim dos tempos, ia surgir mesmo, meus irmãos, muitos que vinham no nome do Senhor. Muitos que vinham como cordeiro, mas são lobos devoradores. Esses tais, irmãos, são lobos devoradores. Não se engane, meus irmãos, que esses tais, eles não passam de mercenário da palavra de Deus. Desses que vendem a palavra de Deus para sobreviver.
Não é nem para sobreviver, é para viver uma vida luxuosa, de muita grandeza, de muito glamour. Mas, meus irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos nos enganar com esses tais, porque este povo nunca tiveram um encontro real com o Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, meus irmãos, está aí a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem. Esses aí são este povo que estão querendo fama, dinheiro, eles não têm compromisso com o reino do céu. Então, está bem claro isso aí. Irmãos, eu não ouço esses louvores, esse povo não, esses cantores, como essa Maria Massal e muitos outros aí, que tem esses louvores. Tem muitas pessoas que dizem, mexe comigo. Irmãos, perante a Deus do céu, irmãos, eu não me engano, sabe, irmãos? Eu gosto de ouvir o hino da harpa mesmo, gosto de ouvir hinos antigos, porque o povo antigamente tinha mais temor a Deus. Hoje não tem mais, irmãos. Eles vendem, eles cantam, mas eles não vivem a palavra de Deus. Então, é muito claro isso aí, tá bom, meus irmãos? Então não se engane, a Bíblia diz que quando fosse por fim dos tempos, e havia muitos falsos profetas, muitos mentindo no nome do Senhor. A Bíblia diz que são muitos chamados e poucos são os escolhidos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, terá lugar no reino dos céus. Então, meus irmãos, nós estamos vendo isso. A Bíblia diz que muitos vão até orar e fogo vai cair do céu. Mas isso não passa de obra do engano. A Bíblia diz que não é para nós se enganar com esses tais. Tem muitos aí, irmãos, profetizando mentira, enganando o povo a troco do quê? De dinheiro. Tem até uma tal de uma pastora do Pix, né? E outros mais aí, que é uma coisa terrível. Hoje em dia esse povo viraram uns mercenários. A palavra do Senhor Jesus está sendo vendida dia após dia. Naquela época nós podemos ver que o próprio Jesus, ele tinha o poder de entrar no templo montado no maior cavalo bonito daquela época, mas não, o Senhor ele foi em cima do quê? De um jumentinho, símbolo do quê? De humildade. O nosso Deus é humilde, irmão, simples. Não se engane com esses tais que estão aí mentindo com a palavra de Deus. Irmãos, eu falo a vocês de todo o meu coração, eu não me engano com esses tais. Levantam cantores, pregadores que falam a coisa mais linda deste mundo, mas eu não me engano porque eu estou dentro da palavra de Deus. Eu vejo que os que têm a Cristo Jesus, eles são diferenciados, eles são um povo diferente, irmãos, eles são simples, humildes, tá, irmãos? Quem tem a Cristo Jesus, eles são simples, humildes. Muitos aí só estão atrás mesmo de dinheiro, fama, só isso. Deus abençoe a vida de meus irmãos, fique na paz.